Alô, torcedor vascaíno, não pule o vídeo, porque eu quero trazer aqui uma reflexão para que possa fazer você pensar, raciocinar um pouco em tudo isso que acontece com o Vasco da Gama, com o nosso time, galera. Mas antes, eu tenho que pedir para você que está indignado, que não suporta mais tudo isso que acontece com o Vasco, que compartilha do sentimento, sabe, de indignação, assim como eu, que não aguenta mais, que chegou num ponto de dizer basta com tudo isso e queremos agora uma resolução, queremos agora uma solução para tudo isso. Se você está indignado e não suporta mais tudo isso, eu convoco você a estar curtindo, a estar compartilhando e fazendo crescer todos os canais de torcedores raízes do Vasco. Todos os canais que estão dispostos a trazer um esclarecimento para a massa de vascaíno, sabe, de tudo isso que acontece no Vasco. Então, se você está cansado do engodo, da mentira contada, certo, do blá blá blá, que ano após ano, vem aí enrolando a gente e fazendo com que a gente fique aí nadando na mediocridade, nos maus resultados, na vergonha e sofrendo deboche de torcida adversária. Fecha, rapaziada, fecha, pelo amor de Deus, com os canais raízes. Vou nominar algumas aqui, obviamente, esse aqui, Jack Vasco, entendeu? O canal aí, Vasco e Análise. Também o canal do Pai Carlo, Vasco acima de tudo. E o maior canal que eu digo no que se coloca de importância, o Careca Vascaíno. Porque é um cara que busca uma informação, um cara que faz um trabalho investigativo dentro da internet. Ele tem muita habilidade, certo? Dentro da internet para buscar a verdade e desmascarar, certo, essa gestão que tá lá no Vasco só prejudicando o nosso clube. Então vai lá, gente, se inscreve no canal do Careca Vascaíno, no canal Vasco acima de tudo, no canal Vasco e Análise e obviamente aqui no nosso canal Jack Vasco, que é um canal de crítica, rapaziada. É um canal que busca ver as incoerências e fazer críticas à má gestão do clube do nosso Vasco. Tá entendendo, rapaziada? Então é importantíssimo quem está indignado, quem já não suporta mais, certo? Essa sacanagem, essa vadiação que estão fazendo com o nosso time, aí tá dando importância e fortalecendo quem está lutando, né, para tirar o Vasco de tudo isso, pelo menos para ir levar esclarecimento para a massa de torcedor vascaíno, rapaziada. Vem com os canais raízes, tá bom? Olha só, eu quero começar essa reflexão aqui falando sobre, né, muito torcedor raiz, muita gente que fala aqui também na internet, né, que critica a torcida mais jovem do Vasco, né? A molecada aí de 20 para baixo, certo? Chamam aí a molecada de torcedor Nutella. Eu cheguei à conclusão que fazer isso com os torcedores mais jovens do Vasco é um engano da nossa parte, porque a molecada não tem a experiência e o conhecimento e a vivência que nós, que já somos mais cascudos, que já estamos aqui há mais tempo e vimos o Vasco das antigas, eles não têm, né? Ele não tem o conhecimento do Vasco da antiga para fazer a comparação, certo? Então eles comemoram o que eles têm hoje, eles fazem o que dá com o que tem hoje, certo? Então muitas vezes você acabam vendo aí eles sendo levados ao engano por pessoas, por falsos, né, jornalistas ou oportunistas da internet, né, que enganam, infelizmente, a nossa torcida mais jovem, né, engana eles para poder aí obter lucro em cima da nossa torcida mais jovem, entendeu, rapaziada? Então não é correto nós ficar aqui denominando os nossos torcedores mais jovens com nomenclaturas, né, como eu vou dizer para vocês, que seja ofensivas. Isso aí só vai afastar eles da gente e aproximar eles mais ainda desses oportunistas, certo? O que é importante fazer? Qual é o trabalho a ser feito? Você que é pai, que seu filho é adolescente e é vascaíno,
você precisa trazer um esclarecimento para o seu filho, entendeu? Falar como era o Vasco antigo, falar das vitórias, né? Falar de como as coisas foram acontecendo, né? Dos anos 2000 para cá, quantos boicotes o Vasco teve, desfazer a mentira contada, entendeu? Que tudo que acontece de ruim no Vasco é culpa de Eurico Miranda, que isso é uma baita de uma mentira. Então você precisa explicar para ele. Algo que eu não consigo engolir é ver torcedores do Vasco, certo? De 35 anos para cima, comprando essa narrativa suja, mentirosa, né? Desses oportunistas da internet, ou mesmo desses jornalistas preconceituosos, né? E que desejam o fim do Vasco e joga isso, né? E eu vejo aí, pessoas que viram o Vasco nos anos 90, vencendo tudo, certo? Querendo dizer que Eurico Miranda é o culpado de toda a destruição do Vasco. E Eurico Miranda, ele é o culpado do maior período vencedor do Vasco. Entendeu? Dos últimos tempos. Foi Eurico Miranda que trabalhou e estava responsável pelo Vasco quando o Vasco venceu a Copa Libertadores, quando o Vasco venceu 2 vezes o Campeonato Brasileiro, certo? Quando o Vasco foi tricampeão carioca, certo? Quando o Vasco ganhou Copa Mercosul, quando o Vasco foi 2 vezes vice-campeão mundial, mas com dignidade, jogando melhor do que o time europeu e jogando, fazendo um jogo maravilhoso com o Corinthians, perdeu no pênalti, na infelicidade do Edmundo que chutou o pênalti para fora. Onde que você vai ver um gestor como Pedrinho, um gestor como Salgado, formando um time que tem Edmundo e Romário no ataque, Donizete e Luizão, entendeu? Em outro momento, Edmundo e Evair. Só citar o ataque. Onde que você vai ver Pedrinho formar um time com um ataque desse? Nunca. Sabe por causa de quê? Porque não faz parte dos planos dele isso também. Certo? Não faz parte dos planos dele isso. Então isso você precisa trazer o esclarecimento, sabe? Pro seu filho, pro seu sobrinho, entendeu? Pra molecada mais nova que está aí, certo? Não deixar ele ser dominado por esse engodo, por essa manipulação que acontece nos dias de hoje por meio dessa mídia suja aí, ué. Outra reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é a diferença de comportamento da nossa torcida para a situação de uma perseguição contra o nosso time e a reação, por exemplo, da torcida do Corinthians em relação à perseguição que é tentada contra o time do Corinthians. A diferença é que a torcida do Corinthians coloca em primeiro lugar, certo? Em primeiro lugar, a dignidade do clube do Corinthians, certo? Eles colocam em primeiro lugar, certo? O Corinthians disputar dignamente com os outros clubes. Eles não aceitam de maneira nenhuma o Corinthians ser humilhado pelo seu principal adversário. Vocês estão entendendo? A torcida do Corinthians põe em primeiro lugar, certo? O Corinthians. Eles não colocam, certo? Questões como facilidade de poder estar dentro de estádio, ingressos, entendeu? Outras coisas. Não. Em primeiro lugar, para o torcedor corintiano, entendeu? Tá, como eu vou dizer para vocês, tá ali o poder de disputa do Corinthians. Vê o Corinthians disputando o título. Resumindo, a história é essa. Vê o Corinthians disputando o título em pé de igualdade com os outros clubes. O problema da torcida do Vasco é que a torcida do Vasco é muito vinculada com a gestão, seja lá qual for a do Vasco. Não estou nem querendo dizer a do Pedrinho. Não. Qualquer gestão que esteja no Vasco, a torcida do Vasco,
ela é vinculada. E se ela é vinculada à gestão, fica difícil para ela fazer qualquer manifestação que vai constranger a gestão, certo? Até porque se ela se levantar e fazer um grande manifesto, certo? Contra a gestão, algumas coisas, as torneiras irão se fechar, vamos se dizer assim, as torneiras vão se fechar. Então meio que eles terceirizam, ao invés de ir para cima logo da diretoria, do presidente, entendeu? Eles vão ali falar do jogador A, do jogador B, entendeu? Vão pegar assim situações, mas não vão focar diretamente aonde, entendeu? É o centro da questão, que é a diretoria, que é a presidência do clube, entendeu? Então essa é a questão. Em relação à torcida do Vasco, outras coisas são prioritárias, entendeu? Outras coisas têm a prioridade ao desempenho do time, ao crescimento do time, à volta do time, a disputa de título. Esse é o problema, certo? Eu fico bolado de ver que a torcida do Vasco, ela tem essa amizade com a torcida do Corinthians, do Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele é como o Flamengo aqui no Rio. O Palmeiras, ele é o time do sistema de São Paulo. Como o Flamengo é o time do sistema no Rio de Janeiro, certo? Lá em São Paulo, o time que é perseguido, assim como aqui no Rio o Vasco é perseguido, lá é o Corinthians. Eles só não conseguem ter tanto êxito contra o Corinthians porque a torcida do Corinthians vai pra cima, pô. A torcida do Corinthians não dá mole, entendeu? A torcida do Corinthians defende o Corinthians. Vocês veem lá a situação do presidente lá, Augusto Melo, agora, entendeu? Quando a torcida do Corinthians, ela é ligada, meu irmão. Ela não é alienada. Ela fica ciente das questões, certo? E quando ela viu que o Augusto Melo, certo, ele estava sendo boicotado, né? Estava sendo boicotado, e esse boicote a ele iria prejudicar o desempenho do time, a torcida abraçou o cara. Não por ele, mas pelo Corinthians. Pelo time do Corinthians, porque o torcedor corintiano sabe que nesse momento o afastamento do Augusto Melo é a mesma coisa de prejudicar o time, entendeu? Então eles sabem que se afastar o Augusto Melo, o desempenho do time vai também ser prejudicado. Certo? Aqui no Vasco é o contrário. A manutenção do Pedrinho, entendeu? Como é que eu vou dizer para vocês? É a mesma manutenção do time na mediocridade. Essa é que é a realidade. Entendeu? Porém, a torcida do Vasco, essa que é mais próxima ali, ela não pode fazer um movimento. Ela não pode, né? Fazer uma cobrança mais forte, porque a vinculação é muito grande, entendeu? E tem muita coisa envolvida, ao ponto que se ela fizer uma cobrança mais forte, vai atrapalhar toda a questão ali, entendeu? Que eles têm, o acerto que eles têm ali. Então meio que eles fazem aquele, né? Fazem aquele olhar assim para não... Porra, essa que é a realidade, gente. Então, a gente precisa, sabe, botar o Vasco em primeiro lugar. Entendeu? Esquecer isso, mano. Ou se não dá pra ir no estádio, não vai no estádio, mano. Eu acho até melhor não ir. Porque eles precisam, entendeu? Ter um choque de realidade. Você tá entendendo? Precisam ter um choque de realidade. A torcida do Vasco precisa demonstrar, entendeu? Que ela não tá satisfeita com tudo isso, porque o time perde, é humilhado. Chega lá, o estádio tá lotado, porra. Chega lá, o estádio tá lotado. Entendeu? Os caras vão falar, porra, eu acho que a gente tá certo de fazer isso. Entendeu? Então é isso, rapaziada, é pra pensar.
Entendeu? É para pensar, nós precisamos pensar. Valeu? Até o próximo vídeo e fecha com os canais raízes.